Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Patrícia Vieira, responsável pelo Instituto Cura da Alma, aqui, tá? No YouTube, no Instagram, no Facebook e no grupo do WhatsApp, tá bom? Se você ainda não faz parte do grupo, nesse grupo nós temos reuniões, tá? Referente a temas emocionais, reuniões ao vivo. O link do grupo vai estar disponível aqui nos comentários, se você quiser fazer parte. E no dia 13 de agosto nós vamos ter a nossa segunda reunião, falando sobre curando a criança ferida. E o tema desse vídeo de hoje vai ser exatamente esse: como está a criança interior, tá? Patrícia, por que você está dizendo isso? Durante esses minutos nós vamos refletir sobre a importância desse tema, exatamente para te preparar para a reunião do dia 13 de agosto, às 8 da noite. Nós vamos ter uma pequena palestra, uma pequena reunião sobre esse tema, tá? Se você quiser participar, entra aí no grupo que está aqui no comentário, tá bom? Vamos lá? Se você não está inscrito aqui no canal, é só apertar em inscrever-se, que está escrito aí. E toda vez que eu publicar, toda semana eu publico aqui um tema, uma reflexão sobre a questão emocional. Você vai receber a notificação e vai poder acompanhar a atualização aqui do canal, tá bom? Patrícia, de onde você tirou esse tema? Esse tema já é cientificamente conhecido, que todos nós, né, o nosso comportamento ele é reflexo de algo. Nós nos comportamos como reflexo da nossa estrutura interior. E nós temos fases na nossa vida que são importantíssimas. Você presta atenção, tá? Fases da nossa vida que são importantíssimas para o nosso comportamento de hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Quantas pessoas não trazem traumas da sua infância, não trazem questões mal resolvidas da infância? E é interessante, e nós vamos falar sobre isso na reunião, que muitas dessas questões estão relacionadas à nossa estrutura familiar. Questões com nossos pais, questões com nossos irmãos, com nossos primos ou tios, todos aqueles que são bem próximos, avós, né? Questões que passamos e não foram tratados lá atrás e hoje reflete no nosso comportamento. Isso é fato, isso é real. Quantas pessoas se dão conta disso? Muitas vezes, né, fazendo curso ou muitas vezes na sessão de terapia, se dão conta, poxa, não é que eu estou trazendo isso lá da infância, não é que eu estou trazendo isso, né, lá de trás, uma questão que ficou aqui dentro. E muitas vezes essa criança magoada, que foi magoada lá atrás, ela está aqui dentro de nós, né, pedindo para ser tratada, e é ela que exatamente precisa ser tratada para esse eu adulto, né? Para essa pessoa adulta, né? Essa criança ferida precisa ser tratada para que esse adulto tenha saúde. Olha como isso é interessante. E eu trouxe aqui, tá? 3 fases fundamentais. Eu vou mudar aqui do nosso desenvolvimento, tá? Você conhece. Nós temos a infância, nós temos aqui a adolescência, que é uma fase mediana, tá? De travessia entre a infância e a fase adulta, e nós sabemos que na fase adulta, depois vai para a velhice, né? Mas o adulto e a terceira idade, mas nós vamos dar um foco nessa fase aqui, porque essa fase aqui é a fase que a estrutura emocional está sendo desenvolvida. Então, qualquer questão que acontece nessa fase, se não for bem elaborada, pode ter reflexos aqui. E essa criança aqui ferida por traumas, tá? Crianças feridas por traumas aqui podem trazer problemas aqui, tá? Eu vou supor, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo que nós vamos falar muito sobre isso no dia 18, não se preocupe. E eu acredito que você vai estar lá no grupo, tá? O grupo do WhatsApp não é um grupo aberto. Não, você não vai conseguir publicar. Muitas pessoas não querem entrar no grupo que falam assim, porque fica muita gente publicando,
Não, só eu que publico, só o administrador. Então lá eu vou colocar o material do encontro, eu vou colocar as informações do encontro, tá? E aí o link de acesso do encontro, que acontece no Google Meet. Você clica no link e entra na sala ao vivo para poder assistir a palestra, tá bom? Vamos supor que essa criança aqui teve uma rejeição, tá? Que é muito comum nessa fase. É uma criança que não foi, né, bem recebida no seio familiar. Patrícia, isso acontece? Acontece. Você já deve ter escutado, eu já escutei inúmeras histórias de crianças, tá? Em que os próprios pais dizem assim, olha, você não foi programado, né? Você foi um acidente, né? Você veio numa hora que a gente não sabia, né? Criança não é bem-vinda. Imagina uma criança ouvindo isso. Você, né, não foi programado. Você fugiu do nosso controle. E aquela criança, ela cresce com esse, poxa, eu sou uma barreira na vida dos meus pais, tá? Eu sou um erro. Isso é muito comum, tá? Eu sou um erro. E essa criança, tá? Ela cresce. Eu vou te dar um exemplo do que nós vamos conversar no dia 13. Essa criança, ela cria essa crença de que ela é um erro, esse senso de rejeição. Quando ela chegar aqui, ela vai ter o seguinte pensamento, tá? A seguinte raiz mesmo de crença. Eu não sirvo para nada. Para nada. Ah, eu atrapalho muito. Tá? Eu atrapalho muito. Seja no trabalho, seja no ciclo familiar, nas amizades. Essa pessoa, ela vai crescer com uma insegurança. Sabe por que ela vai crescer? Porque essa criança ferida aqui ainda está ali dentro. Tá? Essa criança ferida ainda está aqui, ó. Escutando dos pais assim, ah, você foi um erro, você veio numa hora, a gente não esperava ter você, dentre outras questões. Então, o que nós vamos poder fazer, né? Tratar essa criança aqui. Quantas pessoas, né, trazem coisas, né, de lá, rejeições, abandono, abusos, tá? Muitos abusos da infância. Pessoas que tiveram a infância perdida, seja por inúmeras questões e hoje não conseguem. Isso é comum, isso é fato, isso é científico, tá bom? Isso é científico e é bíblico também. Eu estava lembrando de Mefibosete. Mefibosete tem uma história, assim, né? Ele tem uma história. E depois nós vamos falar sobre isso, como isso é importante, né? Você tratar isso, tá bom? Dentro de você. Se você tiver interesse nesse tema, entra aqui no grupo, tá? Conheça nossos cursos também que estarão disponíveis aqui, curando as feridas da alma, curando a rejeição, e lá nós falamos de rejeição da infância, cursos de ansiedade. Conheça o Instituto Cura da Alma. Se quiser comentar, pode comentar aqui que nós vamos te responder. Te espero lá no grupo. Até mais.